Vamos lá, né, pessoal? A partir da aula de hoje, a ideia é a gente começar a apresentar a teoria associada à orientação a objeto e como a gente pode aplicar esse paradigma na linguagem de programação Java. Pois bem, normalmente, quando eu sigo o referido paradigma de programação orientada a objeto, ele põe ao programador algumas etapas a serem implementadas em determinados projetos. Os principais deles estão listados aqui no slide, certo? Primeiro, tudo se torna classe. Eu estou criando um sistema para cadastramento de veículo. O veículo a ser cadastrado nesse sistema vai ter que ser representado por uma classe. O cliente que, porventura, vem alugar meus carros também precisa ser representado por uma classe. Enfim, toda entidade a ser manipulada pela minha aplicação, eu vou ter que criar uma classe representativa daquela entidade a ser manipulada pela minha aplicação. Normalmente, classes são compostas por dois recursos. Toda classe possui um conjunto de características e um conjunto de ações. Tais características vão ser representadas pelo que a gente chama de atributo, pertencentes a uma classe, e tais atributos são passíveis de serem manipulados pelos métodos que compõem aquela classe. Na prática, a gente também vai ver essa lógica com maiores detalhes. As características são impostas pelos atributos. Por exemplo, eu posso ter uma classe veículo, onde dentro dessa classe veículo eu preciso representar a sua cor, o tipo de combustível a ser colocado naquele veículo, a marca, o modelo, a placa, tudo isso são características relacionadas ao veículo. Então eu posso representar o veículo a partir de uma classe e suas características vão ser representadas pelos atributos. Então eu posso ter o atributo placa, o atributo cor, o atributo marca, o atributo modelo. E tais atributos são passíveis de armazenar informações acerca daquela classe. Nesse exemplo que eu dei para vocês de forma descritiva, uma classe chamada carro. Se o atributo representa as características de uma classe, minhas responsabilidades são representadas pelos métodos. Então, por exemplo, voltando para o exemplo de classe carro, um carro pode ter várias características e cada característica vai ser representada por um atributo. Já os métodos a serem implementados pela classe podem ser o tipo consumir combustível, chegar a um determinado destino, imprimir relatório de gastos ou mudar a cor do veículo. Enfim, toda a responsabilidade de classe vai ser representada por métodos. E toda a característica vai ser representada por atributos. Como eu posso criar as minhas características e como eu posso definir as responsabilidades de classe, também a gente vai definir na aula de hoje. Sempre quando eu quiser trabalhar com a classe, eu preciso representá-la a partir de objetos. A gente até já fez isso na prática, tanto na aula de métodos, quanto a partir de usos de classes já pré-estabelecidas pela linguagem Java, como por exemplo a classe Scanner, a classe JavaScript, entre outras. Então, uma classe define um arcabouço, define a estrutura de objetos. Para entender isso melhor, imagine a criação de um tijolo, certo? Normalmente, para eu criar um tijolo, antes de criar o tijolo, eu defino o quê? O molde do tijolo, né? Como o tijolo vai sair. Então, eu crio o molde do tijolo. Então, imagine o molde do tijolo como se fosse a minha classe. Onde ele vai definir como o tijolo vai ser moldado, né? Eu vou dar uma forma ao meu tijolo. O tijolo feito nesse molde vai ser o meu objeto. Tal tijolo vai ter características e responsabilidades específicas. Então, o molde dá a forma geral ao tijolo. O objeto, baseado no molde, vai ter suas próprias características e responsabilidades, que vão ser definidos pelos meus atributos e pelos meus métodos. Exemplo, eu tenho a classe tijolo. A classe tijolo é o meu molde. A partir da classe tijolo, eu posso criar o objeto tijolo desse tipo aqui, onde ele vai possuir um atributo cor, durabilidade e tamanho, que foi utilizado um molde de tijolo. Então esse aqui é vermelhinho,
durabilidade média, tamanho médio, por exemplo. Então, nessa classe, o mod, eu vou ter a forma dele, eu vou ter a estrutura dele. Porém, o objeto que saiu desse mod teve suas próprias características. Vocês concordam comigo que eu posso utilizar o mesmo mod, mas para criar um tijolo com a mesma estrutura, porém com características diferentes? Textura diferente, resistência diferente. Basta mudar o quê? O material utilizado. Mas o molde não muda. E o tipo de material não muda. Ele não deixa de ser um tijolo. Porém, é um tijolo com características e responsabilidades diferentes. Eu usei o mesmo molde, mas eu atribuí aos seus atributos características próprias daquele objeto. Então, a classe é um molde para objetos. Então, uma classe me permite criar vários objetos, mas não necessariamente objetos que possuam as mesmas características, as mesmas responsabilidades. O programador pode utilizar o molde, isto é, a classe, para definir um ou mais objetos e atribuir a tais objetos características e responsabilidades diferentes. Porém, a sua essência não muda. Todos os objetos deverão seguir as mesmas características e responsabilidades implementadas nas classes. Por mais que eu siga e crie tijolos de materiais diferentes, eles não vão deixar de ser tijolos, porque vieram da mesma classe, do mesmo molde. A lógica para orientação a objeto é a mesma. Isso permite o que a gente chama de reuso de código. A partir do momento que eu vou criar um tijolo, eu não preciso definir um novo molde para cada tijolo criado. Um molde já está pronto. A partir do molde, ou isto é, seguindo o paradigma orientado a objeto, a partir de cada classe, eu posso criar a quantidade de tijolos que eu quiser. Mas eu não vou precisar reimplementar a estrutura do tijolo, a estrutura já está ali. Eu só vou precisar, para cada objeto, definir suas responsabilidades e características. A gente vai aprender isso na prática. Então, a partir também desse paradigma, eu também posso estabelecer como ocorrerá a interação entre objetos. No paradigma de programação orientada a objeto, a única forma de um objeto compartilhar instruções com outros objetos, e a partir desse paradigma, para que um objeto possa transmitir dados para outro objeto, não tem outro caminho. Eu só posso fazer isso a partir do uso dos métodos. A gente já fez isso de forma indireta quando eu apresentei o conteúdo de métodos para vocês. Agora, apresentando o paradigma hoje, a gente vai utilizar muito mais massivamente, utilizando todas as regras que o paradigma impõe para o programador. Quando eu falo em paradigma, eu falo de estilo de programação. Um paradigma de programação define como o programador deverá utilizar uma determinada linguagem de programação e os recursos que aquela linguagem de programação trará para o programador. Existem linguagens de programação que permitem ao programador programar seguindo estilos diferentes de programação. Por exemplo, a linguagem de programação Python, que a gente aprendeu no P1, a gente utilizou o paradigma estruturado. Mas, a partir da mesma linguagem, se eu quiser, eu também posso utilizar ela seguindo o paradigma de programação orientada a objeto. Java é uma linguagem de programação puramente orientada a objeto. Mas nada impede que, a partir dela, eu também siga o paradigma procedural. A gente até seguiu no primeiro estágio, para primeiro aprender a sintaxe dela, para depois de ter evoluído para outro paradigma, isto é, para outro estilo de programação. Esse estilo, ou paradigma, vai fazer com que vocês sejam obrigados a aprender novas teorias para fazer com que vocês se adaptem a, primeiro, definir uma classe, para, a partir da classe, eu ter acesso a esses recursos a partir de objetos, para, a partir dos métodos implementados nas classes, eu posso fazer com que objetos interagem entre si. Isso vai permitir o reuso de código, isso vai permitir o acoplamento de objetos diferentes em projetos de software diferentes, isso vai facilitar a manutenção de código, vai facilitar o reuso de código, vai facilitar a gestão de projetos, porque determinados métodos, modelos de desenvolvimento de software, são baseados no paradigma de programação orientada a objetos. Então, por mais que vocês interpretem, mas até hoje eu não dependi disso para poder programar em Java. Mas vocês vão ver que a partir da programação orientada a objeto, a gestão de projetos de desenvolvimento de software é muito mais facilitada a partir do momento que você passa a reconhecer e passa a enxergar o projeto em particionamento de objetos e definição de modelos de classe para poder projetar software, beleza? E lembrando que isso não é só em Java, tem outra linguagem de programação
que permite seguir esse modelo de programação, como exemplo, a linguagem de programação C++, que também segue esse paradigma, e é o próprio Python também. Vou criar um novo projeto aqui no meu NetBeans, chamado de... Primeiro vou dizer que é uma aplicação Java, né? Próximo, vou chamar esse projeto de aula O. Finalizar. Aula O já vai ter uma classe principal criada automaticamente com o método main. Por enquanto, vamos deixar essa classe principal latente, certo? No próprio pacote que foi criado para a aula O, eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova classe. Ok? Eu quero criar um programinha de cadastro de veículos. Se eu quero criar um programinha de cadastro de veículos, eu vou ser obrigado pelo paradigma a criar uma entidade que represente o dado a ser manipulado. Como eu vou trabalhar com cadastro de carros, eu vou criar aqui, logicamente, uma classe que represente a entidade principal a ser manipulada pelo meu projeto, que vai ser a classe carro. É uma boa prática de programação sempre definir a primeira letra da classe em maiúsculo, certo? Foi o que eu fiz aqui. Vou clicar em finalizar. Lembre-se que essa classe não vai ser a classe principal, vai ser uma classe estrutural, vai ser uma classe que vai dar forma a futuros objetos a serem criados para essa classe. Portanto, essa classe não pode possuir o método main. O método main vai gerenciar a instância de objetos dessa classe e a execução do meu projeto como um todo. Nessa classe, seguindo o paradigma orientado a objeto, eu só vou ter dois trabalhos. O primeiro é especificar suas características e depois especificar suas responsabilidades. Isto é, eu vou ter que criar os atributos e métodos da classe carro. Eu vou ter que prever todos os atributos existentes para essa classe e todos os métodos que vão representar suas responsabilidades. Ok? Primeiramente, eu vou definir os meus atributos. Um atributo sempre tem um modificador de acesso. Esse modificador de acesso vai me dizer se esse atributo é passível de ser acessado por qualquer outra classe, apenas por esta classe que eu estou implementando, ou pelas filhas de classe que vêm a ser geradas por essa classe, que por enquanto vocês não precisam entrar em detalhes nessas questões, porque eu preciso explicar outro conceito de programação orientada a objeto, para que vocês entendam esse detalhe. Por enquanto, vamos interpretar que todo atributo que eu venha criar seja público, que vai permitir que esse atributo seja acessível por qualquer outra classe. Para eu criar um atributo público, basta digitar a palavra reservada, public, que nem eu fazia antigamente com os métodos que a gente aprendeu a trabalhar em aulas anteriores. Okay? Assim como variáveis comuns, um atributo sempre deve possuir um tipo. E esse tipo define o tipo da característica a ser implementada numa classe. Se eu quero, por exemplo, criar um atributo que o cara vai poder digitar a placa do veículo, a placa do veículo possui letras, possui números, possui traços. Na verdade, esse é um atributo bem interessante para ser definido como sendo do tipo string. Mas eu posso ter um atributo inteiro, eu posso ter um atributo real, eu posso ter um atributo booleano, eu posso ter um atributo que é um vetor, eu posso ter um atributo que é uma matriz. Resumindo, a criação de um atributo é muito parecido com a criação de uma variável. A diferença é que tal atributo vai ter um nível de acesso. Esse nível de acesso é definido a partir da palavra reservada que identifica se ele é liberado, se ele é restrito, ou se ele é liberado para algumas classes que eu vou definir na minha hierarquia. Por enquanto, como eu ainda não ensinei para vocês a teoria associada a modificador de acesso, por enquanto, todo atributo que a gente vai criar vai ser do tipo public. Beleza? Logo em seguida, eu vou definir o nome do meu atributo. Como eu quero definir que todo carro, seguindo o meu modelo, vai ter que ter uma placa, eu vou definir o atributo placa. Quando eu estou criando uma classe, eu preciso, de antemão, prever todos os atributos possíveis ou todos os atributos que vão ser passíveis de ser manipulados pela minha aplicação. Minha aplicação só vai cadastrar de um veículo marca, modelo, cor e placa. Para cada característica a ser manipulada pela minha aplicação, eu vou ter que criar um atributo. Como por enquanto estou considerando que todo atributo é público, então aqui de novo, public
A cor vai ser string também, então string cor. Public, string marca. Public, string modelo. Lembrando, não é obrigado que tudo seja string. Eu também poderia ter aqui, por exemplo, public int ano. O tipo do atributo vai depender da classe que eu estou especificando, da estrutura de dados que eu estou criando para futuramente eu poder alimentar tais informações. Beleza até aí? Isso aqui é um atributo de classe. São, entre aspas, as variáveis que definem as características de uma determinada classe. E aqui eu não vou colocar qualquer variável. Eu vou colocar as variáveis que definem alguma característica da classe que eu estou criando. Não faz sentido, por exemplo, eu criar o atributo nome usuário, porque nome usuário vai ser um atributo de outra classe que eu vou criar, que vai ser a classe usuário, por exemplo. Que vai ser a classe que eu vou definir, por exemplo, o login e a senha de todo usuário que vai utilizar a minha aplicação. Se o usuário vai interagir com a minha aplicação, eu vou ter que criar a classe usuário. Na classe usuário, eu vou ter que definir os atributos login e senha. Estão entendendo a lógica? Beleza? Definidos os atributos, a próxima etapa da criação de classe, utilizando o paradigma orientado a objeto, é definir as responsabilidades. As responsabilidades vão ser definidas pelos métodos. Então aqui, ó, criei os atributos. Logo em seguida, na definição dos atributos, eu vou criar os meus métodos. As regras de sintaxe para a criação de um método vão ser as mesmas daqueles métodos que a gente aprendeu na aula passada. Tais métodos serão as responsabilidades da minha classe e tais métodos vão permitir o envio e o recebimento de mensagens. Aí, revisando o conteúdo dos métodos. Qual é a forma que o método tem de receber informações para serem processadas? O que é que eu defino no método para poder receber informações? Os parâmetros. Eu não disse para vocês que eu poderia imaginar que os parâmetros são uma espécie de caixa de entrada. E ela funciona como uma caixa de entrada mesmo. Os parâmetros permitem que o método possa receber mensagens. As mensagens são os dados a serem processados pelos meus métodos. Um método também pode enviar mensagens. O envio é feito a partir do retorno. O meu retorno é como se fosse uma caixa de saída e a partir dos retornos eu posso gerar mensagens a serem enviadas. Então, é a partir dos parâmetros, ou a partir dos métodos que me permitem enviar e receber mensagens. Por exemplo, eu posso criar aqui um método público, void. Por que eu não coloquei estático aqui? Se lembra que eu disse para vocês que a principal entidade do paradigma orientado a objeto é o objeto? Se eu coloco estático aqui, o que é que acontece? Eu posso acessar esse método sem a existência de um objeto. Mas o paradigma de programação orientada a objeto impõe que você crie objetos que representem classes. Portanto, não é uma boa prática de programação, utilizando o paradigma orientado a objeto, você criar métodos estáticos. Void, vou chamar esse método de gera relatório veículos. E ele não vai ter parâmetro. O que é que esse método vai fazer? Ele simplesmente vai, sei lá, acessar um geop champagne. Podia ser um system.out, né? Mas eu quero evoluir. Vou usar a interface gráfica aqui. Quando esse método for chamado, geop champagne show message dialog, até para a gente revisar o geop champagne. Aí aqui null, e eu vou querer exibir na tela a marca, mais a placa, mais o ano, melhor, marca, mais espaço, né? Para ficar tudo colado. Mais o modelo, mais espaço, mais a placa, mais o ano, né? Faltou o cor. Mais a cor,
mais a cor, mais o ano. A partir de um método de classe, eu posso ter acesso direto aos atributos. O paradigma de programação orientada a objeto impõe que sempre para eu acessar atributos, eu preciso de um método. Sempre para jogar valores em um atributo, eu também vou ter que precisar de um método. Tudo deverá ser manipulado a partir do uso de métodos. Beleza? Como, por exemplo, acessar informações de atributos. Então, a partir desse método aqui que eu chamei de gera relatório veículos, eu posso ter acesso a uma marca, a um modelo, ao veículo e imprimir todas as informações da classe carro na tela, ok? Se vocês quiserem resumir, só quiser exibir 2 atributos, 3, não tem problema. Isso é só um exemplo inicial da sintaxe do paradigma, beleza? Então aqui eu tenho a classe carro. No paradigma de programação orientada a objeto, toda a classe é composta por atributos e métodos. Nesse primeiro exemplo da gente, a classe carro só vai possuir uma responsabilidade, que é o quê? Exibir todas as informações da classe dentro de um GeoPchampay. Lembrando que dentro desse método eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Eu poderia retornar valor. Nesse caso eu quis criar um método sem retorno e sem parâmetro. Beleza? Mas eu só vou poder ter acesso a essa classe, aliás, a esse método, a partir de um objeto. Já que eu estou criando métodos não estáticos. Então, primeiro eu criei a estrutura de dados que representa um carro. Toda estrutura de dados é representada por uma classe. Agora, para eu poder ter acesso aos seus atributos e seus métodos, eu preciso criar um objeto dessa classe. Salve essa classe, senão eu não vou conseguir ter acesso a ela a partir do NetBeans. Não deixo de depender da classe main. É a classe main que vai me permitir criar objetos dessa classe e poder manipular ela do jeito que eu quiser. Poder definir uma marca, definir um modelo, isto é, definir características para um objeto. E depois de definir as características, eu poder manipulá-las a partir de métodos. Então vamos lá. Salvei, vou para a minha classe principal, chamado aula O. O que é que eu vou fazer? Agora, a classe principal vai ser minha classe gestora. É a partir dela que eu vou poder manipular outras classes. E eu só vou poder ter acesso a outras classes a partir da instância de objetos, isto é, da criação de objetos na classe que eu quero manipular. Por exemplo, vocês concordam comigo que o Uno é um carro? Uma Ferrari é um carro, né? Um Fusquinha é um carro também, né? Ambos são carros, porém possuem características e funcionalidades diferentes. Não faz sentido eu criar a classe Fusca, nem faz sentido criar a classe Ferrari. Por quê? Porque tanto a classe Fusca quanto a classe Ferrari, uma hora ou outra, compartilhariam informações entre si. Apesar de um carro ser fodástico e o outro ser uma merda, mas todos os dois são carros. Existe a classe carro, mas eu posso criar um objeto da classe carro com características específicas que definem o Fusca. E eu posso ter um objeto da classe carro que define características da classe Ferrari. Então, eu tenho a classe carro e a partir da classe carro, então imagina a classe carro como se fosse um molde de fábrica. A partir desse molde, eu vou criar uma Ferrari e vou criar um Fusca. Como é que eu posso fazer isso? A partir da instância de objetos. Então aqui, ó, eu vou criar um carro chamado Fusca. Criei um objeto da classe carro chamado Fusca. Esse Fusca vai ser igual a um novo objeto da classe carro. Então é que você já programava utilizando o paradigma orientado a objeto, mas de forma imposta, faça desse jeito. Eu estou explicando o porquê. Beleza? Para eu criar um novo carro, eu vou ter que usar o mesmo molde. Porém, vou criar uma entidade que vai me permitir definir características diferentes. Então eu vou criar outro
objeto. Tá aqui, ó. Carro Ferrari é igual ao novo carro. Não deixa de ser um carro também, né? Carro. Apesar dos dois serem carros, a partir do momento que eu defini objetos diferentes para cada um, Fusca tem todos os atributos e todos os métodos que eu implementei na classe carro automaticamente copiados para ele. Então, tudo aquilo que eu defini para a classe carro está implementado no meu Fusquinha. E tudo aquilo que eu implementei para o carro também está na Ferrari. Porém, logicamente, a cor do Fusca vai ser diferente, a placa do Fusca vai ser diferente, o modelo vai ser diferente, e assim sucessivamente. Então, a próxima etapa na definição dos objetos é o quê? É atribuir valor para os meus atributos. Como eu defini todos os atributos da classe carro como sendo públicos, eu posso acessá-los diretamente a partir dessa classe principal que eu estou implementando. Por exemplo, eu quero dizer que a placa do Fusca é MMM0000. Como é que eu posso fazer isso? Eu já tenho um objeto que representa o meu Fusquinha. A partir de agora, tudo aquilo que eu quiser manipular do Fusca, eu vou fazer a partir do nome do objeto. Então eu quero que o meu Fusca ponto tenha uma determinada placa. Placa vai receber o texto MMM0000. Aspa dupla, certo? Eu chego, gente. Estou fazendo em Java. Java é 2 aspas. Beleza? Vocês concordam comigo que não existe um mesmo carro, a não ser os carros clonados por aí abaixo, né? Mas cada carro tem sua própria placa, né? Significa que cada objeto vai ter sua própria característica. Já a Ferrari, por eu conhecer que Ferrari também é originada da classe carro, eu tenho certeza que ela também possui o atributo placa, ponto placa. Porém, a placa da Ferrari vai ser outra. XXX. Entender a lógica de característica? As características sempre serão representadas pelos atributos. Aí você pode questionar, poxa, professor, não vai sobrescrever não? A partir do momento que você cria um objeto, é como se você criasse uma classe específica só para esse objeto, uma cópia, e uma cópia só para esse objeto. Toda placa que você alterar do Fusca só vai ser alterado para aquele objeto. Então, a mesma variável compartilhada por objetos diferentes, porque as duas são originadas da mesma classe. Se eu não estivesse utilizando o paradigma orientado a objeto, eu teria que implementar uma variável placa para um carro e tinha que implementar o carro todo. Depois eu teria que implementar o carro todo de novo só para a Ferrari. E teria que fazer outra variável placa só para aquela variável. A orientação a objeto me permite fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lógico. Todo aquele código que eu implementei para a classe já é automaticamente embarcado para um objeto. Para vários objetos. A mesma coisa vai valer para acessar Fusca.ano. Vai ser 1992. E Ferrari.ano 2015. O próprio NetBeans, depois que você salva a classe, depois que você passa a utilizar um objeto daquela classe, ele diz, ó, todos os atributos que existem naquela classe. Basta clicar em cima. Ó. Agora eu quero atualizar o cor do Fusca. Branco. Ferrari.com. Aí sacanagem, né? Aí tem que ser vermelho. O que mais? Já botei o ano, placa, tá faltando marca e modelo, né? Se eu quiser exibir todas as informações do carro na tela, eu já previ antecipadamente a necessidade de exibir informações na tela.
É lógico que aqui eu não vou usar um system.out.println, porque primeiro, essas informações não estão nem na classe principal. A partir do momento que eu faço isso, eu estou pegando essa informação e estou enviando para a classe carro específico para esse objeto. Eu estou pegando Ferrari e estou enviando especificamente para a classe carro para a Ferrari. Se eu quiser ter acesso aos atributos, eu preciso utilizar métodos. Então, eu já criei previamente um método que me permite não apenas acessar os atributos, mas imprimir as informações na tela. Qual é esse método? Primeiro eu digito o nome do objeto, que me dá acesso aos métodos da classe, ponto. Aí vai ter aqui o gera relatório veículos. Aperta aqui em cima. Aí ele vai exibir todas as informações que eu cadastrei para o Fusquinha. Como a Ferrari também é originada da mesma classe, por mais que ela seja um carro mais potente, ela me dá acesso ao mesmo método, né? Então, Ferrari, ponto, gera relatório veículos. Independentemente da potência do carro, todos são carros. Pelo menos na teoria. Isso aqui está um exemplo de uma classe que eu criei, chamada retângulo. Caso eu estivesse criando um programa que estivesse administrando objetos geométricos, vamos supor assim. Como todo triângulo, como todo retângulo, tem uma largura e tem uma altura, são características do meu retângulo, eu criei dois atributos aqui, que é o atributo altura, o atributo largura. Ambos possuem o tipo float, porque eu posso ter larguras e alturas quebradas. E notem aqui a palavra reservada que eu defini como sendo private. Esse private garante que apenas essa classe tem acesso aos seus atributos, tem a possibilidade de atualizar, certo? O ideal é que todo atributo de classe que você venha criar seja do tipo privado. Por quê? Porque o paradigma de programação orientada a objetos te impõe a só atualizar as informações de atributos a partir do uso de métodos. Como assim? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Ah, beleza. Se o paradigma de programação orientada a objetos me impõe que todo atributo seja privado, então vamos mudar a palavra reservada para private. Então, private. O que vai acontecer na classe principal de vocês? Porque eu não posso fazer acesso a atributos privates a partir de outra classe. Só quem pode enviar informações para esses atributos é a própria classe onde tais atributos foram implementados. E agora, como é que eu posso jogar informações aqui? Eu preciso criar dois tipos de método. Um método que a gente chama de método set, que me permite atualizar valor de atributo, e o método get, que me permite extrair informações de atributo. Como é que eu posso implementar métodos desse tipo? Vamos lá. Exemplo. Eu quero criar dois métodos que me permitam tanto definir um valor para o atributo placa, quanto obter uma placa previamente cadastrada em uma classe. Primeiro eu vou criar um método que me permite setar uma placa, certo? Como eu tenho que dar permissão para que esse método possa ser acessado por outras classes, a imposição que esse método seja do tipo public, certo? Não vou utilizar a palavra reservada static, porque eu dependo da criação de objetos, certo? Um método do tipo set não precisa enviar informações de volta para a classe que a chamou, porque essa informação vai ser mantida no próprio atributo de classe. Então aqui eu não vou precisar gerar retorno, vai ser do tipo void. Normalmente, métodos que definem valor para atributos possuem a palavra reservada set, seguido do nome do método. Esse nome do método define o nome do atributo a ser setado. Não é obrigatório que siga essa sintaxe, mas é uma convenção que normalmente os programadores adotam para esse tipo de método. Se eu vou definir uma nova placa, eu vou chamar esse método de setPlaca. Se eu fosse criar um método para setar uma cor, setCor. E assim sucessivamente. Métodos
que irão setar atributos, por obrigação, dependem de parâmetro. Porque esses dados vão vir de outra classe. Então aqui eu tenho que definir um atributo. O tipo desse atributo vai ser o mesmo tipo do atributo que será atualizado. Como eu vou setar uma nova placa, e essa placa aqui é do tipo string, eu vou usar aqui primeiro o tipo string e vou definir um nome para esse parâmetro, como por exemplo, nova placa, por exemplo. O que é que esse método vai fazer? Ele vai acessar o atributo placa e vai definir o valor para esse atributo como sendo a nova placa. Eu não tenho como outra classe acessar diretamente a placa. Mas eu posso, a partir desse método, enviar uma placa para cá para que esse método atualize. O paradigma de programação orientada a objeto exige que, se eu vou atualizar um atributo, esse atributo deve ser atualizado por um método. Como assim agora, Tiago? Não estou entendendo muito bem. Vocês vão entender agora. Primeiro, salvem por enquanto do jeito que a gente fez aqui. Certo? Vou para a classe principal. Note que agora, ó, todas as atribuições de atributo estão dando tudo errado. Porque eu não posso mais atribuir desse jeito, já que todos os atributos são privados. Então vamos supor, vamos deixar só a criação dos objetos Fusca e Ferrari. Apaguem o resto. Certo? Eu quero definir uma nova placa para cada objeto. Certo? Então não posso mais fazer Fusca.placa. Eu não posso acessar atributos diretamente a partir do paradigma orientado a objeto. Eu tenho que acessar um método que me permita criar uma nova placa. Mas eu acabei de criar um método para isso, que eu chamei de setPlaca. Então aqui, ó, Fusca.setPlaca. E o que é que eu vou enviar para o método setPlaca? A placa que eu quero enviar para o atributo. Agora sim, eu posso colocar aqui no parâmetro MMM0000. Por quê? O atributo é privado, mas o método é público. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar uma mensagem para outra classe. Ei, eu quero atualizar o atributo placa. Atualiza para mim. A placa que eu quero é essa. Eu, na classe principal, não posso atualizar o atributo placa. Mas a classe carro pode. Porque eu criei um método para isso. Notaram que para eu poder atualizar os demais atributos, eu vou ter que criar um método set para cada atributo? Isso para atualizar atributos. E para eu pegar valor de atributo? Eu não posso mais, tipo, system.out.println Fusca.placa. Como é que eu posso obter atributos de classe? Criando os métodos get. O método set me permite definir um valor de atributo. Os métodos get me permitem obter informações armazenadas em atributos de outra classe. Então, vamos voltar para a classe carro. Voltando para a classe carro, eu criei um método que me permite atualizar o atributo placa. Sempre que eu quiser criar um método para atualizar um atributo, ele sempre vai ser void e sempre vai possuir parâmetro. Já um método que retorna valor também será público, mas não será void. Por quê? Eu não vou extrair uma informação daqui. Essa informação vai precisar ser enviada como mensagem para a classe que a chamou. Eu vou ter que gerar um retorno. Qual vai ser o retorno do método? O tipo de atributo que eu quero enviar para as outras classes. Como eu quero retornar a placa e a placa é string, no lugar de void para métodos get, eu vou digitar o tipo de retorno, string. No lugar de set, eu vou digitar get e mantenho o nome placa, já que ele vai retornar a placa que eu quero. Se o método set depende de parâmetro, o método get não depende de parâmetro, já que o dado está na própria classe. Eu não preciso receber nada de fora. O dado já está aqui. Então aqui, ó,
O que é que esse método vai fazer? Ele vai retornar para o mundo externo a placa. Eu não posso dar acesso direto a outras classes para os atributos. Isso vai causar inconsistência de dados. Para respeitar o paradigma, tudo é envio e recebimento de mensagem. Se eu quiser atualizar um atributo, eu preciso receber uma mensagem. E a partir dessa mensagem, atualizar o que eu quero. Se eu quiser enviar o dado para outra classe, eu preciso enviar uma mensagem. Como é que eu envio mensagens? A partir de retorno. E eu crio métodos especializados. Tanto para receber, quanto para enviar. Vou ter que fazer a mesma coisa para placa, ano, cor, modelo. Precisa mesmo, Tiago? Na teoria, para vocês aprenderem, é interessante que vocês digitem todos os métodos get e o método set. Mas determinadas IDEs permitem a criação de métodos do tipo get e set de forma automática. Aí vai de IDE para IDE. No NetBeans, se você clicar com o botão direito aqui, existe a opção aqui, ó, inserir código. Aí você vai ter a opção aqui, ó, de criar getter e setter. Ou então só criar getter, ou então só criar setter. Vamos criar todos os getters e setters. Vai abrir uma janela, e nessa janela vai ser exibida todos os atributos de classe que você criou até agora. E nesse caso é ano, cor, marca e modelo. Ele ainda define os tipos. Eu já criei os getters e setters de placa. Por eu já ter criado, ele nem é listado. Olha como o NetBeans é inteligente em relação a isso. Como eu não quero mais codificar, porque tá capô, imagina se eu tivesse uma classe com mil atributos. Não vou criar tudo isso na mão, né? Eu vou clicar aqui, ó, se eu quiser marcar tudinho, ou vou clicar nos atributos que eu quero especificamente. Vou criar para tudinho. Por eles serem privados, nota que ele vai botar até um cadeadozinho aqui em cada atributo. Isso é bom. Isso significa que você está seguindo o paradigma à risca. Vou clicar aqui em geral. Olha que massa. Ele já cria tudo isso. Nota que ele bota automaticamente a palavra reservada diz. Estão notando isso? Você tem tanto a opção de acessar diretamente o atributo pelo nome, quanto utilizar essa palavra diz. Na verdade, é uma boa prática de programação você acessar atributos da própria classe utilizando esse diz. Esse diz é uma tradução para este, né? Como se fosse para esta classe. O diz é um objeto que representa a própria classe que você está implementando. Na teoria, você só poderia acessar informações de classe a partir de um objeto. Porém, como você está na própria classe, a máquina virtual Java cria um objeto padrão automaticamente para você, que é justamente o objeto diz. O objeto diz que permite acessar atributos e métodos da própria classe. É uma boa prática de programação acessar recursos da própria classe utilizando esse objeto. Mas você não é obrigado. Mas isso aqui que eu fiz não é uma boa prática de programação. O ideal é digitar o diz para dizer que eu estou acessando informação da própria classe, ponto, e digitar algum recurso associado. Isso aqui me permite, por exemplo, setar cor. Vou chegar aqui, ó. Ferrari, ponto. Eu tenho todos os métodos get e set já previamente implementados. Eu posso fazer o set cor e enviar uma cor para aquele método. Por exemplo, vermelho. Vermelho. O que é que aconteceu aqui? Estou pegando o vermelho, a cor vermelha, estou enviando para o método setCor para cá. Isso aqui é vermelho. Eu estou dizendo, o atributo cor da classe Ferrari vai receber vermelho. Aquela informação que eu enviei lá da outra classe.